E aí o líder verdadeiro, ele faz com que você entenda o seu verdadeiro valor e ele linka o seu verdadeiro valor com o valor da empresa, com o valor do time, com o propósito da empresa, com o propósito do time. E isso faz total diferença, porque quando você tem uma relação simbiótica, você de fato gera resultados extraordinários, não só para o seu time, mas também resultados extraordinários para o indivíduo que trabalha com você. E isso faz você ser um líder desejado por empresas que realmente reconhecem os seus funcionários, né? Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Liderança 4.1. E o objetivo desse canal é justamente contribuir com a sua carreira, contribuir com novos líderes para poder alcançar resultados ainda mais altos na carreira. Se você acha que esse vídeo pode ajudar outras pessoas, não deixe de compartilhar esse conteúdo, siga o canal, ative a notificação para você receber avisos quando a gente postar novos vídeos. E eu espero que esse conteúdo que eu divido aqui no canal possa contribuir com a sua carreira, possa contribuir com a sua vida pessoal. E eu espero que você consiga alavancar a sua carreira e ser um líder desejado por grandes empresas. Bom, eu sou o André Rezende, sou especialista em liderança corporativa e hoje a gente vai tratar de um tema e vai contra a muitos pensamentos de chefes que a gente vê no mercado corporativo. E a gente vai falar hoje sobre como servir e liderar ao mesmo tempo. E eu vou passar por 10 características de um líder engajador. E aí eu posso falar que um líder engajador é um líder servidor. E você vai entender por que um líder servidor é um líder que de fato engaja. Trabalhei em grandes empresas multinacionais, em cargos de liderança, cheguei a diretor financeiro. E durante a minha carreira eu vi que muitos líderes, ou muitos chefes, vamos chamar assim, eles achavam que quando eles chegavam em cargos hierárquicos, em cargos de poder, eles achavam que eles deviam ser servidos. E aí eles ficavam dentro da sua sala, né? Se você fechar o olho 2 minutos, você vai imaginar um diretor, um presidente dentro da sua sala, pedindo ou demandando as coisas para sua equipe e só sendo servido. Eu me deparei com muitos chefes assim. Mas eu também me deparei com o contrário, com chefes, com líderes verdadeiros, líderes que eu chamo de líderes 4.1, líderes que estão à frente do mundo 4.0 que a gente vive, que eram líderes que eles serviam a equipe, ao invés de ser o contrário. E eram líderes que facilitavam o trabalho da equipe. E esses líderes eram os líderes que verdadeiramente colaboravam com a equipe. E eram líderes que verdadeiramente entregavam resultados acima da média. Só que eram líderes que serviam a sua equipe. Porque enquanto um líder serve 5, 6, 7 pessoas da equipe, ele tem 6, 7 pessoas servindo ele. Porque aí você consegue ter uma troca e aí você consegue ter uma reciprocidade na forma de liderar. E isso faz toda a diferença na vida de um líder. Isso faz toda a diferença na vida de uma empresa e mais do que isso, faz toda a diferença na vida de um colaborador. E é sobre esse tema específico que a gente vai falar hoje. Eu vou falar justamente sobre liderança servidora, sobre servir. E aí eu gosto muito de uma frase, tem um filósofo árabe. Ele chamava, eu não sei se eu vou saber mencionar o nome dele corretamente, mas ele chama Rabindranath Tagore. É uma frase clichê, mas ele fala o seguinte, que ele sonhava que a vida era alegria. E aí ele despertou e viu que a vida era escravidão. E ele começou a servir e descobriu que a vida era alegria. Então olha que interessante, né? Ele sonhava que a vida era alegria, e ele despertou para a realidade e viu que a vida era pura escravidão. E aí, quando ele começou a servir, ele descobriu que a vida era alegria. E pensa como isso é interessante. Eu sou formado como chefe de cozinha também, né? Estou à frente de um aplicativo, inclusive, de gastronomia. E uma das frases que é muito clichê no mundo da gastronomia é que cozinhar é amor. Quando você cozinha para alguém, é uma forma de amar alguém. Então,
cozinhar é um ato de amor. E cozinhar é servir. Então um chefe de cozinha, ele aprende que ele faz uma comida para os outros, ele serve outras pessoas. E um líder verdadeiro, ele precisa ter isso na cabeça, né? Que ele lidera verdadeiramente quando ele começa a servir a equipe dele. Porque fatalmente, tudo que ele fizer para a equipe, ele vai ter de volta da própria equipe. Então vai haver uma troca uma troca, né? De servidão, não sei se eu posso chamar assim, mas ele é sozinho e a equipe são 6, 7, 8 pessoas, e aí ele vai ter uma troca de 8 pessoas servindo ele. Então um líder verdadeiro, ele serve a equipe dele e ele vai abrindo espaço para facilitar o trabalho da equipe, né? E aí eu vejo, sempre tem alguém que fala, mas eu não nasci para ser líder, eu não nasci para mandar em ninguém. Aqui a gente não está falando de poder, não estou falando de hierarquia, não estou falando absolutamente nada disso. Eu estou falando sobre servir alguém. Quando você começa a servir a sua equipe, começa a servir a sua empresa, começa a servir os objetivos do seu chefe, automaticamente você começa a ser reconhecido como alguém que entrega algo adicional. E quando você começa a entregar algo adicional, você começa a gerar valor para a empresa, para a equipe, para os seus subordinados. E aí esses subordinados só vão te retribuir colaborando com você. E a gente vai falar sobre isso, porque aí é uma diferença enorme entre funcionário e colaborador. E aí alguém deve me perguntar assim, poxa, mas e aí, né? Será que eu vou carregar meu time nas costas porque eu tenho que servir meu time e eles não vão me servir? Muito pelo contrário. É exatamente o contrário. Um líder verdadeiro, ele cresce junto com o time. E ele faz com que o time inteiro cresça junto com ele. E isso faz a maior diferença, porque a partir do momento que você faz com que o time cresça junto com você, o que está acontecendo, né? Você está gerando um movimento simbiótico de crescimento entre você e o time. Então o time ele vai crescendo junto, parece quando um time de futebol ele ganha uma final e os caras levantam o técnico, né? É mais ou menos isso. Quando você faz o time inteiro crescer com você, o seu time ele vai ter um prazer em levantar você e fazer com que você cresça junto com ele. Então, um líder verdadeiro, ele precisa agir para crescimento do time, não para crescimento de si próprio, né? Eu fiz uma live agora há pouco com um gerente de recursos humanos de uma multinacional, e um ex-gerente de recursos humanos, hoje ele presta consultoria na área de RH, e a gente falou justamente sobre isso, né? Sobre a liderança que serve alguém, a liderança que atua para que o seu time cresça, para que o seu time se desenvolva. E é muito interessante, porque os líderes atuais, eles acham que números de seguidores é o que demonstra a liderança. E muito pelo contrário. Na verdade, se você tiver um seguidor ou nenhum seguidor, mas se você tiver desenvolvido um líder, você de fato pode ser chamado de líder. Agora, se você tiver 2 milhões de seguidores, 5 milhões de seguidores e não tiver desenvolvido nem sequer um líder, você não é um bom líder. E um líder 4.1, um líder que é desejado pelas empresas multinacionais, um líder que apresenta resultados, ele desenvolve outros líderes. E é isso que é deixar um legado em termos de liderança. É você desenvolver outras pessoas para serem líderes também. E quando você faz esse tipo de movimento, você começa a mudar um pouco a relação que o funcionário, que o empregado, eu estou usando essas palavras de forma proposital, mas você começa a fazer com que o funcionário, o empregado, o contratado mude a cabeça dele e ele passe a ser chamado de colaborador. Por isso que essa palavra é tão usada no mundo das multinacionais, no mundo das empresas que valorizam os seus funcionários. Porque o colaborador, ele colabora com a empresa para que a empresa alcance os objetivos que ela determinou.
E o funcionário, ele simplesmente cumpre ali o horário de trabalho. O funcionário é uma relação trabalhista. Quando ele assina um contrato, ele é funcionário, ele trabalha das 8 às 5 para cumprir um determinado papel. Então essa é a diferença, né? E eu gosto muito da frase do Marshall, que o Marshall ele diz o seguinte, né? Que pessoas de sucesso, elas se tornam grandes líderes quando elas aprendem que elas têm que trocar o foco delas para o foco em outras pessoas. Então, pessoas de sucesso se tornam grandes líderes quando eles aprendem que eles precisam trocar o foco deles mesmos, né, para focar outras pessoas. Então, um líder verdadeiro é aquele que muda o foco. Em vez de ter foco para si, ele tem foco para os outros. E ele cria uma colaboração com os outros. Ele serve o seu time para poder fazer com que o seu time alcance voos ainda mais altos. Porque a partir do momento que o time está alcançando voos ainda mais altos, automaticamente ele vai ser levado junto com a sua equipe. E é como eu falei, né? É igual uma final de campeonato, onde o time vai lá, levanta a taça, levanta o técnico, né? E o técnico abraça a taça. Então é mais ou menos essa relação aí com o mundo corporativo. Quando você tem um time que está crescendo junto com você, o time automaticamente ele desenvolve também, né? E aí você fala, poxa, né? Eu falei um pouquinho aqui de funcionário, relação CLT, colaborador, o verdadeiro sentido da palavra colaboração, colaborador, quem colabora com o objetivo da empresa. E aí eu queria explorar um pouquinho, não vou entrar no mérito, não vou entrar em muitos detalhes, aqui no meu treinamento eu entro em detalhes, mas aqui eu vou passar por cima, da diferença que tem um funcionário, que é aquele cara que bate cartão, né, entra às 8, sai às 5 e a caneta cai da mão dele, e um colaborador. Primeira diferença, eu já falei, é que o funcionário ele simplesmente trabalha. Ele chega na empresa, abre o computador dele, faz o que precisa fazer, no final do dia fecha o computador e vai embora. O colaborador, ele colabora. Ele pode trabalhar menos horas, ele pode até trabalhar de casa, trabalhar de qualquer outro lugar, mas ele colabora, ele usa os recursos que ele tem para poder fazer com que a empresa, com que o time que ele trabalha, alcance os resultados que precisa. Então essa é a primeira diferença. Funcionário tem metas e objetivos. Eu tenho certeza que na empresa que você trabalha, que pode ser nacional, multinacional, pode ser pequeno porte, grande porte, médio porte, você tem metas e objetivos. Mas quando você tem um líder de verdade acima de você, as suas metas e objetivos, elas também são transformadas em propósito e valores. E aí o líder verdadeiro, ele faz com que você entenda o seu verdadeiro valor e ele linka o seu verdadeiro valor com o valor da empresa, com o valor do time, com o propósito da empresa, com o propósito do time. E isso faz total diferença, eu falo muito disso no meu treinamento, que quando você tem uma relação simbiótica, você de fato gera resultados extraordinários, não só para o seu time, mas também resultados extraordinários para o indivíduo que trabalha com você. Então eu falo muito disso, e isso faz você ser um líder desejado por empresas que realmente reconhecem os seus funcionários, né? Desculpa. Um funcionário, ele pensa só no salário e só no pagamento. Tenho certeza também que se você olhar para o lado, você vai ver um monte de gente que só pensa no salário que caiu dia 5 ou dia 20, dia 5, né? Ou então que cai no dia 30. Tem muita gente assim nas empresas. Eu atuei muitos anos, né, em reuniões de diretoria, em reuniões com a presidência de empresa, eu fui diretor financeiro e eu vi muitos diretores, inclusive, trabalharem só por conta do bônus. E isso, eu poderia falar que isso é um absurdo, né? Porque o diretor, que é o que representa o propósito e os valores da empresa, ele tem que trabalhar por último pelo bônus. Mas em primeiro lugar, ele tem que trabalhar para desenvolver as pessoas que atuam naquela empresa. Porque somente com o crescimento dessas pessoas é que a empresa vai crescer também. E aí um líder de verdade,
e que gera colaborador, ele pensa no propósito do seu trabalho, no resultado que o seu trabalho vai ter, no resultado nobre do seu trabalho, não só no financeiro, e ele entrega o melhor o tempo todo. E aí, quando você cria um time que entrega o melhor também, obviamente que o resultado só pode ser o melhor. Funcionário tem horário de entrada e horário de saída. O funcionário, de novo, é o que cumpre o contrato de trabalho. Ele tem horário, ele entra no horário e sai no horário, e quando tem banco de horas ele ainda cobra da empresa. E se ele ficar 5 minutos depois do horário, ele cobra como hora extra. E se ele sair da empresa, ele ainda processa a empresa para receber esse valor. Agora, o colaborador, não. Quando ele tem um líder verdadeiro em cima dele, ele pensa em resultados para entregar. Não importa mais a quantidade de horas que ele trabalha. O que importa é o resultado que ele gera para aquele time, para aquela empresa. Funcionário tem sentimento de funcionário. Tirou o boné às 5 horas, ele vai para casa e esquece da empresa. Já uma pessoa que é liderada por um líder de verdade, que a gente pode chamar de colaborador, ele tem sentimento de dono. E ele sabe que se ele fizer um bom trabalho, ele vai alcançar resultados melhores e ele vai ser recompensado por isso. Funcionário tem motivação e engajamento limitado. E aí quando a gente fala de colaborador, tem engajamento na causa, ele tem engajamento no propósito da empresa, ele tem engajamento nos valores daquele time, nos valores da empresa. Então, é muito diferente o nível de engajamento. Eu disse durante esse canal, já disse em alguns vídeos, que o engajamento é a manutenção de um alto nível de motivação. É você estar com a energia cheia o tempo todo. E aí, tem um executivo de startup do Vale do Silício, que ele chama Alan Cohen, que eu gosto muito de como eles definem o termo colaborador ou colaborar no Vale do Silício. Que ele fala o seguinte, que colaborar é algo que você faz com outros colegas e empresas para alcançar algo grandioso. Não significa que não tenha competitividade, mas sim que compartilham de um objetivo em comum. Então há competitividade, mas há, acima da competitividade, um objetivo em comum entre todos, que é entregar ao consumidor, o cliente, entregar para o seu próximo o melhor produto ou serviço. Então é isso que significa colaborar no Vale do Silício. É você fazer o seu trabalho pensando no resultado e pensando em entregar para o próximo, para o seu cliente, para o seu consumidor, para o seu superior, por que não? Para o seu subordinado, entregar o melhor produto ou serviço. E aqui eu vou fazer uma pausa e vou te fazer uma provocação. Você, como gestor, você deve saber o que você tem de melhor. Então você deve saber se você é bom em apresentação, se você fala bem inglês, se você fala bem espanhol, se você é bom com raciocínio lógico, se você é bom em entregar objetivos. Isso tudo é gestão. Agora, e como líder? O que você de fato é bom e como líder, o que você está entregando de melhor para a sua equipe para poder cobrar o que a sua equipe tem de melhor? Como você está colaborando com a sua equipe? Então eu faço uma provocação aqui. Eu já comentei, né, eu tive diversos líderes durante a minha carreira, trabalhei em grandes empresas e eu tive líderes que entregavam o melhor deles como líder, que eles reconheciam, eles valorizavam o que a gente tinha de positivo, mas eu tive líderes que eram o contrário também. Eu tive líderes que não reconheciam um bom trabalho, que não reconheciam esforços extras, que não reconheciam as dificuldades que se tinha para fazer uma determinada atividade. E isso, obviamente, que gera uma desmotivação, e aí você vira a chave, em vez de você ir para a chave de colaborador, você vai para a chave de funcionário. Entra às 8, sai às 5 e ganha o meu salário aqui. Mas não é isso que a gente busca, não é isso que faz ser um líder reconhecido pelo mercado de trabalho, e não é isso que faz ser um líder de respeito, que tenha respeito com a equipe. Não é isso. Muito pelo contrário. Um líder reconhecido pelo mercado de trabalho e um líder que tem respeito da sua equipe é um líder que serve a sua equipe e que colabora para o crescimento de todos.
e principalmente com um objetivo em comum. E aí você tem uma diferença gigantesca entre esse líder e um líder que é chefe. Primeiro, sobre hierarquia, né? Você tem um líder que é chefe, é um líder que pensa sempre na hierarquia. E um líder que é verdadeiro, ele não pensa na hierarquia. Ele simplesmente pensa numa relacionamento de rede. É completamente diferente. E isso mudou ao longo do tempo, né? Se você voltar um pouquinho no tempo, olhar lá para a geração anterior à nossa, lá para os anos 80, talvez até 90, você ser formado em uma universidade já era um grande diferencial. Se você fosse formado e falasse inglês, você estava super feito, você estava garantido no mercado de trabalho, principalmente das grandes empresas multinacionais. Se você fosse formado, falasse inglês e apresentasse resultados, nossa, aí você estava super garantido, você viraria presidente de empresa. Agora, hoje em dia, você precisa ser formado, você precisa falar inglês, você precisa apresentar resultados, que é gestão, você precisa liderar, você precisa se relacionar bem, você precisa entender os valores dos seus colaboradores, você precisa entender o propósito não só dos seus subordinados como da empresa, você precisa garantir que os membros da sua equipe cresçam pessoalmente e profissionalmente falando, você precisa garantir bem-estar, porque o mundo ele está muito mais competitivo. Hoje as pessoas têm acesso em um clique, você tem acesso ao mundo todo. Então, antigamente, para você mudar de emprego, você tinha que mandar um currículo pelo correio. Aí alguém precisava abrir aquela carta. Aí alguém te mandava um telegrama para marcar uma entrevista. Você tinha que pegar o telegrama, ir até o local da entrevista. Aí você passava, daí tinha um segundo telegrama. Hoje, para você arrumar um emprego, basta entrar numa rede social profissional e você consegue mandar seu currículo para diversas pessoas. Então tudo é mais fácil hoje, tanto para ganhar quanto para perder. Então um líder verdadeiro ele precisa tomar cuidado com as possíveis perdas que podem acontecer no seu time, né? E antes, como é que funcionava, né? Os funcionários eles tinham uma visão hierárquica, com progressão de carreira. Era basicamente você era analista júnior, analista pleno, analista sênior, supervisor, coordenador, gerente júnior, gerente pleno, gerente sênior, e aí alguns viravam diretor. Mas hoje, e aí você tinha direitos, né? Quando você virava diretor, você tinha direitos nas decisões e eram baseados na hierarquia sempre. Então o diretor tomava a decisão meio que de cima para baixo, né? E hoje não. Hoje você tem uma visão de rede muito mais... você tem muito mais uma visão de rede do que uma visão hierárquica. E aí você tem uma visão de rede muito mais colaborativa. Se você tem uma decisão para tomar, por exemplo, você divide essa decisão com alguns amigos no LinkedIn e você tem ali 5, 10, 15 inputs diferentes para poder tomar uma decisão. Então hoje você tem uma rede muito mais ágil, que é movida por líderes e movida por equipes também. Então eu estava falando que eu estava na live, né, anteriormente a essa conversa, esse vídeo, né, que eu estou gravando, e nessa live eu pedi para esse meu colega que estava fazendo a live comigo me dar exemplos de liderança. E ele deu exemplos sempre para cima, de líderes dele. E eu dei um exemplo de uma pessoa que trabalhava no meu time e que eu admirava ela como líder. Porque ela me liderava de baixo para cima. E ela me fazia melhor. Então ela me fazia um profissional melhor. E foi muito interessante, porque depois ela foi promovida. Ela era analista plena, depois virou analista sênior, depois virou coordenadora, depois virou gerente. E hoje ela trabalha com um ex-líder meu, um ex-superior meu. Porque eu indiquei ela, esse meu líder ele é diretor de uma multinacional, e eu indiquei essa profissional para trabalhar, e eu tenho verdadeira admiração por ela. E o que ela fazia? Ela colaborava comigo. E ela compartilhava os conhecimentos que ela tinha comigo. Só que por que isso acontecia? Porque eu também colaborava com ela. Então, mudou muito essa visão hierárquica e essa visão de colaboração do mundo de hoje, né? Outra
coisa também que mudou é que antigamente você tinha papéis e funções muito bem definidas. Hoje começa que você não tem nem papel da vida pessoal e da vida profissional, né? Porque você tá numa call com o presidente da empresa e aí aparece seu filho, porque tá todo mundo de home office hoje. Então, você tem os papéis pessoais e profissionais, eles já começam a se misturar no mundo de hoje. E os papéis dentro das empresas também. Porque você não tem mais aquela função de diretor financeiro somente. Eu fui diretor financeiro e eu me envolvia nos negócios de quase todas as empresas que eu trabalhei. Porque eu tinha a função de business partner dos negócios. Então eu contribuía também com a área comercial. E se você vê o papel do diretor financeiro hoje, ele é muito mais abrangente do que antigamente. Assim também acontece com o diretor comercial. O diretor comercial não basta só vender mais, ele tem que vender com margem. E para ele vender com margem, ele tem que entender de finanças. Ele não pode simplesmente fazer o papel dele. Então hoje tem uma simbiose aí, tem não sei se simbiose é a palavra certa, mas tem uma mistura dos papéis hoje, não só do pessoal profissional, como também dentro das empresas. Então não tem mais aqueles papéis e funções extremamente definidas. Hoje a gente tem times e responsabilidades claramente definidos, mas papéis e funções elas mudam regularmente. Então você tem times, você tem o time de finanças, que é a responsabilidade de apurar o resultado, você tem time e responsabilidade de vendas, que é vender mais, mas os papéis e funções mudam muito. Quando um vendedor está na frente do cliente negociando, ele também tem papel de diretor financeiro, porque ele não pode oferecer o desconto que está na mão dele, porque senão ele vai prejudicar a margem da empresa. Então ele tem papéis e funções aí que mudam regularmente de acordo com a atividade que ele está fazendo naquele momento. E aí antigamente você entrava numa empresa e você se tornava líder por promoção, porque simplesmente você tinha muito tempo de casa, você ia galgando posições e aí você uma hora era promovido por tempo de casa. Hoje em dia, as pessoas elas são líderes porque elas criam rede de influência. E aqui vai uma palavra que eu gosto muito, que é influência. Um verdadeiro líder, o que ele faz? Ele influencia as pessoas de forma a fazerem o que precisa ser feito de forma voluntária para poder alcançar um objetivo comum. Então um líder hoje, um líder que é reconhecido pelas empresas, o líder que eu chamo de líder 4.1, que está à frente desse mundo 4.0, ele é um líder que ele cria essa rede de influência e ele faz com que as pessoas trabalhem de forma voluntária para poder alcançar um resultado comum, um resultado de equipe. E antigamente tinha nos anos 80, eu lembro que eu me formei em 99, e na faculdade, né? E uma das coisas que eu estudei muito e que mudou de nome hoje em dia, né? Foi sobre reengenharia. Processos, naquela época tinha organizações e métodos, eu acho que poucos, não vou ficar falando muito aqui, senão vou entregar a minha idade, né? Mas poucos tinham organizações e métodos, eu tive aula de processos produtivos, organizações e métodos era quase que controles internos hoje em dia, né? Fazia o caminho dos processos das empresas. Mas antigamente as estruturas eram todas baseadas em processos de acordo com o negócio. Então você tinha, o processo definia as estruturas, né? E as estruturas eram alinhadas ao processo. Hoje, a estrutura é baseada em projetos, com times focados em produtos, serviços e clientes, principalmente clientes. Então hoje as estruturas elas são feitas, as estruturas das grandes empresas, as estruturas de times que têm sucesso de verdade, elas são feitas com um propósito de atender melhor, de oferecer um melhor produto e atender melhor o seu cliente. Oferecer um melhor produto ou serviço, né? E atender melhor o seu cliente. Então as estruturas hoje em dia, elas não são mais baseadas no processo de dentro da empresa, mas elas são baseadas no que as empresas vão entregar para o mercado. O que as empresas vão entregar de fora para dentro, não de dentro para fora. Não é o processo. Antigamente o processo definia a estrutura e a estrutura era baseada no processo. Hoje não. As estruturas precisam ser baseadas no que a empresa vai
prestar de serviço para o cliente. Vou dar um exemplo aqui, eu trabalhei numa grande indústria farmacêutica, e essa indústria farmacêutica trabalhava com laboratórios, com diagnósticos, e com laboratório de diagnósticos. E tinha uma estrutura que era focada em oferecer serviços para o cliente de tal forma que dava uma consultoria para o cliente de como ele poderia ter maiores ganhos e de como ele poderia otimizar o processo dele. Então era uma estrutura focada no cliente. Se você olhar nos tempos antigos, essa estrutura não existiria, porque esse processo de otimizar o resultado do cliente ele não existia. Então hoje o que definiu essa estrutura foi justamente a necessidade do mercado de oferecer um melhor serviço, oferecer um melhor produto para o cliente, e essa necessidade do mercado trouxe essa estrutura para dentro da empresa, ou trouxe essa necessidade de se ter essa estrutura para dentro da empresa. Eu acho que não é tão antigo o departamento de serviços de atendimento ao cliente. Então o SAC, por exemplo, é um departamento que foi evoluindo ao longo do tempo e que ele só existe para poder servir o cliente. E aí a gente está falando aqui, pô, mas isso o que tem a ver com liderança? O que tem a ver com liderança servidora, né? Absolutamente tudo, né? Porque uma liderança, ela não serve só o seu superior. Uma liderança, ela serve os seus subordinados e, principalmente, ela serve o cliente. Para mim, o principal propósito de uma empresa deveria servir bem o meu cliente. Esse deveria ser o principal propósito da empresa. Todas as empresas deveriam nascer com esse propósito, oferecer o melhor serviço, o melhor produto para o meu cliente. E aí, qual é o principal objetivo e o principal propósito de um líder, na opinião de vocês? O que um líder deveria fazer de fato? Então tem um livro antigo, né, que chama Arthashastra. É um livro antigo, eu não li o livro inteiro, mas tem uma passagem ali que eu gosto muito, que é sobre uma reflexão sobre um rei. Por exemplo, o que faz... Se eu estou falando aqui que uma empresa ela precisa existir para oferecer o melhor serviço para o cliente, um líder precisa existir para quê? Na minha cabeça, ele lidera equipe, então ele precisa... o principal propósito de um líder é servir a sua equipe, é oferecer o melhor dele em liderança para a sua equipe. Então, esse livro que eu comentei, ele fala que um bom rei não é aquele que satisfaz ele próprio, mas sim o que satisfaz os seus súditos. Se a gente olhar, isso faz um pouco de sentido, né? Porque se o rei liderar só para ele, provavelmente em algum momento ele vai perder a monarquia. Agora, se um rei liderar para os seus súditos, para o povo, e se ele for um bom rei para o povo, automaticamente ele vai manter aquela monarquia, porque o povo não vai querer derrubar esse reinado. Ele não vai querer derrubar essa monarquia. Então, um verdadeiro rei é aquele que serve os seus súditos. Então eu gosto muito dessa passagem e eu faço um link com o verdadeiro papel da liderança, que é justamente servir os seus subordinados. E aí eu gosto do Dalai Lama também, ele fala muito sobre isso, ele fala muito sobre servir. Eu gosto muito da religião budista, eu leio bastante sobre o budismo e estou engatinhando nesses conhecimentos todos, mas o Dalai Lama tem uma passagem muito interessante, que ele fala o seguinte, o pioneiro, a pessoa que é pioneira, ele lidera tomando a frente. Né? Então o pioneiro ele vai na frente de todo mundo. E inclusive eu falo que o líder 4.1 é o pioneiro, né? Que ele é protagonista do futuro. Então é o líder que gera mudança no mundo. E não o líder que precisa mudar e se adaptar ao mercado, que senão ele perde a posição. Líder 4.1 é isso. O líder 4.1 é o protagonista. É o que está criando esse futuro, que está criando essas mudanças que a gente está vivendo hoje. Então, o Dalai Lama ele fala o seguinte, que o pioneiro ele lidera tomando a frente. O barqueiro ele gerencia altos e baixos da travessia. O pastor ele vê a segurança de todos antes de si, inclusive das suas ovelhas. Mas todos se preocupam com o bem-estar daqueles que lideram. Então eu acho muito bonita essa passagem do budismo, né, porque
os líderes religiosos, quando eles são sérios, eles de verdade se preocupam com o rebanho deles, né? Eles são líderes que eles se preocupam com o bem-estar da sua igreja, dos seus súditos. Então eles lideram justamente para o bem-estar daquelas pessoas que acreditam neles, né? Então eu gosto muito dessa passagem do Dalai Lama e sobre liderança. Eu fiz a minha tese agora de psicologia e a minha tese eu defendi justamente, né, o que a liderança positiva, o que a liderança que enfatiza aquilo que está funcionando bem gera de resultados no indivíduo, na sua equipe e na empresa que ele atua. E foi muito interessante que eu fiz uma passagem nesses três aspectos, né? E quando a gente fala de indivíduo, a gente gera bem-estar. E quando você gera bem-estar no outro, o outro ele só quer te retribuir com bem-estar. E aí uma pessoa que está no seu time e que quer fazer com que você se sinta bem, que você tenha bem-estar, imagina o que essa pessoa pode fazer por você. Então, eu falo muito disso na minha tese, talvez eu publique, eu escrevi um artigo sobre isso, né? Talvez eu publique, vamos ver se eu vou publicar ou não. E aí é muito interessante porque tem uma outra pessoa que eu gosto muito, que todos conhecem, que é o Einstein, que ele dizia o seguinte, que somente uma vida a serviço de outros é uma vida que vale a pena ser vivida. Então esse é o Albert Einstein que deixou aí de herança pra gente a teoria da relatividade, fora milhares de outros estudos, né? Eu gosto muito de uma passagem do Einstein que eu li num livro, li numa biografia dele. Não sei se a passagem é verdadeira ou não, porque eu li numa biografia, então estou vendendo o que eu comprei, né? Não estava lá na época para checar, então me isento aqui de qualquer responsabilidade, mas o importante é o conceito da passagem, não se ela é verdadeira ou não, se não for dele não tem problema. Mas tem uma passagem desse livro que eu li que disse que ele foi fazer uma apresentação do universo em uma universidade. E essa universidade não acreditava em Deus. E aí ele levou uma maquete, fez a aula foi um show, e aí os reitores da universidade vieram perguntar para ele depois, vieram elogiar a maquete e vieram perguntar para ele quem tinha feito aquela maquete para ele. E ele falou, ninguém, essa maquete apareceu aí, que era uma maquete do universo, né? E aí os leitores ficaram meio estarrecidos com a resposta. Ele falou, bom, se o universo foi criado por nada, essa maquete também foi criada por nada. Mas eu sirvo os meus subordinados que fizeram essa maquete para mim. Então você imagina, olha que belo, né, essa passagem. Não estou entrando aqui na questão religiosa da coisa, mas eu estou entrando aqui na sabedoria dele de na hora reconhecer que os deuses, que segundo o pensamento dele fizeram aquela maquete, eram os subordinados dele. Então olha que interessante, né? Ele reconhecia que os subordinados, que ele não seria nada sem os subordinados dele. Então eu acho muito bonita essa passagem, né? E aí eu queria fechar essa conversa nossa, já estou indo para os finalmente, estou aqui quase 40 minutos, né, falando sobre liderança servidora e sobre quão é importante o líder servir a sua equipe. E aí eu queria só passar pela promessa dessa conversa, que são as 10 características, e vocês vão ver que elas são super óbvias de um líder servidor. E aí, a primeira característica de um líder servidor, eu vou te falar, é a maior dificuldade da liderança. Porque um líder servidor, ele ouve os colaboradores. Então vamos lá, faz uma reflexão aí. O seu chefe te escuta? Quantas vezes você já falou, putz, o meu chefe não me escuta, ele não me ouve? Primeira coisa que um líder faz é ouvir os seus subordinados. Porque os seus subordinados estão na linha de frente e eles sabem mais do que você. Então não faz sentido você ter uma equipe e não ouvir a sua equipe. E se você não ouve a sua equipe, você não sabe o que ela pensa, você não sabe o que ela quer, você não sabe qual é a paixão. Eu falei isso também em um dos vídeos aqui na live, que a paixão do ser humano é o que ele morre por. A partir do momento que você descobre a paixão do seu subordinado, você transforma isso em motivação e engajamento. Então, o líder, ele ouve as pessoas. E quando ele ouve as pessoas, o que ele consegue fazer? Segunda característica,
ele cura as possíveis dores dos colaboradores. Dor é uma palavra que está na moda hoje, né? Então, geralmente quando você vai montar uma empresa, quando você vai montar uma startup, primeira pergunta, qual é a dor que você está sanando no seu cliente, né? Então essa é a primeira pergunta que se faz hoje. E um líder verdadeiro, um líder servidor, ele cura as possíveis dores dos colaboradores. E para que ele faça isso, ele tem que ter empatia. Terceira característica, ele se coloca no lugar do outro e ele tem empatia pelas pessoas que trabalham com ele. Até porque muitas vezes o líder já está em outra posição e ele passou por aquilo que os subordinados estão passando naquele momento. Só que ele esquece que ele atinge uma posição mais alta e ele acha que ele deve ser servido a partir do momento que ele atinge essa posição. E é muito contrário. Na verdade, ele precisa justamente servir o colaborador, servir as pessoas que trabalham com ele. E para isso ele precisa contextualizar tudo. Não adianta nada você ir lá pedir um determinado relatório, uma determinada apresentação e não falar por que você está pedindo aquilo. Não contextualizar aquilo. Porque a pessoa não vai conseguir se sentir conectada com a demanda de trabalho. Então, eu tenho um módulo que fala exatamente como delegar. E quando você delega uma atividade, você contextualiza para poder delegar. Porque quando você contextualiza, você amarra o porquê daquela atividade com o porquê da equipe e com o porquê da empresa. E esses porquês têm que estar todos amarrados. Simon Sinek tem lá o Golden Circle, né, que ele fala do porquê. Um líder verdadeiro, ele tem autoconhecimento. Porque eu falo também no meu curso que um líder verdadeiro ele tem 3 pilares. Autoconhecimento, autenticidade e coragem para ser o que ele é. Então, um líder verdadeiro, ele tem como característica um alto nível de autoconhecimento. Parece redundante, mas não é. E quando ele tem esse alto nível de conhecimento dele mesmo, ele age de forma natural. E quando ele age de forma natural, ele convence, ele influencia. Então, um líder verdadeiro, ele não precisa mandar. Não é hierarquia, mas sim convencimento. Não é ordem, mas sim influência. E aí você muda a cabeça de um funcionário para uma cabeça de colaborador. E aí ele começa a construir uma comunidade. E essa comunidade é o que ele chama de equipe. Então olha só, já passei aqui por 7 características, eu vou repetir então. Um líder, ele ouve os colaboradores, ele cura as possíveis dores dos colaboradores, ele tem empatia, ele contextualiza e dá porquê em tudo, ele convence e ele influencia e ele constrói uma comunidade. Falei. Ouve, cura, empatia, contextualiza, autoconhecimento, convence, influencia e constrói uma comunidade. Desculpa, 7. Isso aí. Tô perdendo as minhas características de finanças agora, hein? E aí, em 8º, ele tem compromisso com o crescimento dos colaboradores. Porque eu já falei sobre isso durante a nossa conversa, que quando ele tem compromisso com conhecimento, ele eleva o nível das pessoas que trabalham com ele, e essas pessoas vão erguer o líder também, porque elas vão levar, a equipe vai levar o líder junto com ela. Pensa num time numa final de campeonato. Quando ele é campeão, que eles vão lá e colocam o técnico lá em cima, né? Então é mais ou menos isso. E eu também falei, em uma das conversas aqui do canal, sobre os desafios da liderança. E um dos desafios da liderança é justamente criar visão de futuro. E um líder, para ele criar uma visão de futuro, ele precisa ter visão. Então o líder, ele tem visão de tudo o que acontece na equipe dele. E aí, quando ele tem uma visão, ele concede direção. Ele vai lá e guia as pessoas para alcançar um objetivo comum. E com esses os últimos 3, né? Compromisso com o crescimento dos colaboradores, ter visão e conceder direção, eu fecho as 10 características de um líder servidor. Então, se você tiver dúvida, volta ao vídeo, anota essas 10 características. E aí, como é de costume, eu vou deixar um desafio para você. Queria que você pensasse o que você pode fazer a partir de amanhã, pequenas ações, pequenos passos que você pode implementar no seu dia a dia
com a sua equipe, com o seu chefe, na sua vida pessoal, na sua vida profissional. O que você pode fazer a partir de amanhã com essas 10 características que você pode começar a se tornar um líder servidor? Então eu estava na minha live antes dessa conversa, né, e a gente discutiu um pouco sobre evolução. Se você evoluir 1% todos os dias, imagina qual o percentual que você vai ter evoluído durante um ano. Você vai ter evoluído quase 4 vezes durante um ano. Então pensa no 1%, pensa no pequeno passo que você pode dar a partir de amanhã para você ir para o caminho, ir para a direção de um líder servidor, um líder que é reconhecido pelas empresas e um líder que de fato gera resultados extraordinários. O que você pode fazer com essas características? Então, ouvir os colaboradores, curar as dores das pessoas que trabalham com você, ter empatia, contextualizar e dar porquê em tudo, ter um alto grau de autoconhecimento, convencer e influenciar as pessoas, construir uma comunidade, que nós aqui estamos chamando de equipe, mas é uma comunidade que busca um objetivo em comum, ter compromisso com o crescimento das pessoas que trabalham no seu time, ter uma visão de futuro e principalmente dar direcionamento para as pessoas para alcançar a sua visão de futuro. O que você pode fazer com essas 10 características que a partir de amanhã você vai entrar na direção para ser um líder servidor, um líder que gera motivação na sua equipe, mantém esse nível de motivação que nós chamamos de engajamento e automaticamente entrega resultados melhores, alcança resultados melhores na sua carreira, não só profissional como pessoal, passa a ser um líder que eu chamo de líder 4.1 e é um líder que é reconhecido por grandes empresas e reconhecido pelo mercado de trabalho. Queria agradecer mais uma vez, dessa forma eu chego no final aqui do vídeo, queria agradecer pela sua atenção mais uma vez, muito obrigado por ter acompanhado o canal. Se você gosta do conteúdo desse canal, compartilhe esse vídeo com as pessoas que possam ser ajudadas por esse conteúdo. Não deixe de ativar a notificação do canal para você ser avisado quando a gente postar novos vídeos. Queria mais uma vez agradecer, muito obrigado e até o próximo vídeo.